Bom dia, gente. Aqui é Fernando Seabra com mais uma edição do nosso programa. Estou recebendo hoje Agnes Cristina, da empresa Catch My Pet. Agnes, obrigado pela visita e pelo bate-papo de hoje. Imagina, obrigada eu. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Eu, como você, também amo gatos. Explica para a gente essa proposta de desenvolver um projeto especificamente para amantes de gatos e o que você oferece. Então, a gente começou porque a gente é apaixonado por animais, né, de estimação no geral. E a gente se focou no gato porque no mercado as outras empresas não estavam olhando para os gatos ainda. Era um mercado que não estava sendo muito bem atendido. Então foi mais uma estratégia comercial de business mesmo para a gente atender o mercado que não estava sendo bem atendido. Mas a gente ama gatos, assim que a gente ama cachorros, coelho, tudo. Tá, eu sei que você começou mesmo do zero. A gente pode falar que você saiu de uma dívida de R$16 mil para ter faturado em 3 anos 4 milhões. Isso. É um fato histórico isso. Só fala um pouco de como você começou e como que você conseguiu só começar com essa dívida do zero. A gente tem uma história bem legal de compartilhar, porque muitas pessoas estão passando por isso agora, nesse último momento do Brasil, né? Então, a gente começou a partir de uma demissão mesmo. Eu trabalhava numa multinacional, fui demitida. E aí a gente tinha duas opções, como todo mundo que é demitido, se recolocar no mercado, mandar currículos, ou fazer um projeto pessoal, autoral, né? Assim como todo mundo, eu já tinha pensado assim em empreender. A maioria das pessoas já teve aquele momento que, eu tô com raiva do meu chefe, vou empreender. Ou, eu quero ganhar muito dinheiro. As pessoas têm essa ilusão, né? Elas falam assim, eu quero ficar rico, vou empreender. Ou então elas falam assim, eu quero trabalhar menos, eu trabalho muito, vou empreender, que é um grande erro, né? Mas eu já tinha pensado em alguns momentos da minha vida em empreender. E quando eu teve essa oportunidade, que foi assim que eu encarei da demissão, eu coloquei esse projeto que eu já tinha há um tempo atrás em prática. Então, aí a gente resolveu criar o Catch My Pet, fundar o Catch My Pet e se aventurar nesse mundo do empreendedorismo. E na época você tinha gatos, já amava gatos e criou produtos para solucionar um problema seu, assim que começou? Isso, basicamente isso. Mas assim, na verdade, teve um pouco de pesquisa por trás, porque a gente queria empreender e a gente gostava de muitos segmentos. Assim como a gente gostava de animais e era voluntário em ONGs, a gente também gostava, por exemplo, de gifts, assim, produtos criativos, porque minha origem é do design, né? A gente gostava de outras coisas. Então, a gente pensou, por um momento, a gente pensou, vamos fazer uma marca que faça produtos criativos, assim como a Imaginário, né? E aí a gente pensa, mas já tem tanto concorrente no mercado e tal. Então a gente foi olhando todas as coisas que a gente gostava e foi, a partir desse momento, fazendo um estudo de mercado e vendo, será que tem oportunidade? Será que já tem concorrente? Será que não tem? Quando a gente chegou no modelo, no mercado pet, a gente olhou o mercado e falou, não tem produtos para gatos, esse mercado não está sendo bem atendido, existe uma oportunidade aqui. E aí foi que a gente tomou a decisão por fazer produtos para gatos, né? A partir dessa análise, que não precisa necessariamente ser uma compra de uma pesquisa, pode ser uma análise mais superficial, pode ser uma análise, às vezes, com pesquisas no Google, com olhar, mas o que eu recomendo sempre é que seja uma análise para o mercado crítica mesmo, porque às vezes a gente faz uma análise a partir do nosso consumo, né? Eu não achei um produto, fui num pet shop e não achei um produto, então não tem. Eu parto dessa premissa, mas precisa ser um pouquinho uma análise, conversar com outras pessoas, estar aberto para ouvir o que as outras pessoas vão falar também. Tá. Então foi assim que a gente decidiu por fazer o Catch My Pet. E a gente não tinha muito dinheiro, assim, então na verdade, quando eu falo a gente não tinha muito, é porque a gente não tinha nenhum, na verdade. Tá. E o fato de não ter dinheiro fez com que você desenvolvesse um canal de vendas específico. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o canal que foi criado, porque a gente sabe que um grande problema que as startups enfrentam é criar um canal. As pessoas têm ideias, têm produtos e serviços, mas não sabem só como criar um canal específico para a ideia deles, né? Só como que você criou isso e a implementação disso? Só foi demorado, a complexidade disso? Eu acho que assim, o segundo passo, né, que acontece com muitas pessoas que estão pensando em empreender é assim, mas eu não tenho dinheiro. Nem todo mundo vem de uma família que tenha uma condição para dar um aporte inicial, ou que ela tenha uma economia, né? E foi o nosso caso também. Então a gente fez um projeto e a gente no caso, pegou um empréstimo no banco, que foi a nossa dívida, né? E aí que foi de R$16 mil, bem pouco, né? R$16 mil às vezes até uma economia que a pessoa tem. E aí a gente tinha que escolher uma forma de começar esse projeto que fosse o mais
menor custo possível. Então, a gente começou a partir de um canal de vendas que não tem muito custo, que é uma loja virtual. Uma loja virtual você pode começar a partir de R$0, tem muitas plataformas que oferecem, né? E a gente fez isso, a gente pegou uma plataforma que oferecia gratuita, comprou um estoque muito pequeno mesmo, tipo de 2 produtos de cada tipo, cadastrou manualmente mesmo com fotos do celular. Então, a gente teve um custo inicial muito baixo, assim. Então, o que eu recomendo também é que, às vezes, a pessoa, ela pensa que ela precisa investir muito dinheiro para começar, mas, na verdade, não. Ela precisa ter muita criatividade ou muito dinheiro, né? Então, se não tem muito dinheiro, vai ter que ter muita criatividade e muito esforço, né? Então, algum dos 3, né? Então, uma vez que você botou essa plataforma no ar, ela tinha que aparecer só para o mundo. Isso. E para o mundo só nichado, só pessoas que gostam de pet Isso. e que têm gatos. Isso. De que forma você conseguiu só fazer isso para criar uma movimentação orgânica no site? Isso. A gente se uniu muito com os influenciadores desse microsegmento, que são os criadores, que são as pessoas que voluntárias que ajudam, que resgatam animais, os ONGs. Então, a gente já tinha algum contato, porque a gente também fazia esse trabalho de uma forma no nosso hobby, assim. Então, a gente já conhecia algumas pessoas que resgatavam animais e tal. Então, a gente foi conversando com essas pessoas que são micro-influenciadores desse segmento, e a gente teve muita ajuda deles, assim. Então, a gente divulgou para eles o que a gente tinha, o nosso projeto, a gente deu parte da nossa arrecadação também para ajudar os animais. Tá. Então, isso foi nos ajudando, no começo, a divulgar de uma forma bem orgânica, através desses micro-influenciadores. No nosso caso, esses micro-influenciadores eram os protetores, as ONGs, mas cada segmento tem o seu micro-influenciador. Às vezes são blogueiros, né? Às vezes são pessoas que falam na internet, às vezes cada segmento tem o seu, né? A gente procurou esses. E a grande sacada foi quando a gente resolveu se diferenciar, porque até então a gente criou uma loja virtual que focava em produtos especializados para gatos, o que era bem diferente na época, mas logo a gente já viu que era uma barreira de entrada muito fácil, qualquer um podia fazer isso. Então a gente resolveu ter um produto que fosse criado por nós, que era uma coisa um pouco mais complexa, e aí a gente teria um grande diferencial, porque não era só ir no fornecedor, comprar o produto e botar para vender. A gente ia ter um produto inédito, exclusivo, e aí essa foi a grande sacada do nosso negócio, trazer inovação para o nosso negócio, criar um produto que não existia no mercado. Seagres, eu acredito que grande parte do sucesso de vocês se diz ao processo de P&D, a Exato. Forma que você cria seus novos produtos, né? Você fez isso como? Isso foi orgânico? Só foi planejado ou não? Que tem tudo a ver com esse produto específico, que é a forma que você traz inovação para a empresa. Uhum. Exato. Assim, isso é uma das coisas que a gente sempre recomenda quando a gente é convidado para compartilhar nossa experiência. A inovação, ela é um diferencial do teu negócio. E às vezes as pessoas pensam em inovação como IoT, né, como, sei lá, inteligência artificial, como alguma coisa muito tecnológica, mas a inovação, ela pode ser até na tua comunicação, no seu posicionamento, ela pode ser na sua forma de atender o cliente de uma forma diferente, com algumas coisas que o seu concorrente não está fazendo. Então, a inovação, ela pode ser de qualquer forma. A gente viu que a gente ia precisar trazer inovação para o nosso negócio, que a gente ser um mercado, que a gente ser a primeira loja que vendia produtos para gatos e tal, não era o suficiente, que a barreira de entrada era muito pequena e que qualquer um podia fazer isso. Então, a gente resolveu trazer inovação também para os nossos produtos. E o nosso processo de criação é a partir da necessidade que a gente vê. Então, o nosso primeiro produto, ele partiu do maior problema que existe entre os gatos, que são problemas renais, que causam a morte entre os gatos. Então, a gente conversando com veterinários, conversando também com essas pessoas que têm muitos gatos, que cuidam de gatos, cuidadores e tal. Então, a gente percebeu que isso era um grande problema. E como resolver esse problema? Fazendo o gato ingerir mais água, assim como a gente. É por isso que nasceu o bebedouro. E aí saiu o bebedouro então, com pouca água, ele tem mais problema renal. Isso. E Genial. E daí a gente era um problema, a gente viu que no mercado existiam só produtos artesanais que resolviam isso e um produto importado que era muito caro. E também ele resolvia parcialmente esse problema. Então então aqui tem uma oportunidade. Então a gente olhou para o mercado, conversou com ele, viu o que o mercado estava pedindo. E aí foi isso que fez a gente criar um produto que teve uma assertividade tão grande que fez a gente organicamente, sem muito investimento em mídia, ele realmente ganhou vendas de uma forma fluida, assim. Então,
a gente sempre recomenda isso, que a pessoa traga inovação. No nosso caso, a gente trouxe através de um produto, mas às vezes você trazer com atendimento também é legal, às vezes você trazer com a sua comunicação, mostrar, explicar melhor sobre o produto, ver o que o seu concorrente ou o que as pessoas do seu segmento não estão fazendo e o que o público gostaria que fosse feito que não está sendo feito. Então essa eu acho que é a grande sacada para qualquer startup que está começando e não tenha muito dinheiro para investir. Se você tem muito dinheiro, aí os problemas já você pode suprir isso de inovação com comunicação em massa e tal. É uma outra forma, mas se você está começando e você quer uma coisa um pouco mais eficiente, eficaz, sem muito investimento e mais custo-benefício, então eu recomendo que você pense em inovação mesmo. Você já deu aqui só dicas só poderosas para quem tem pouco capital, né? Isso. Inovar, pensar numa coisa única, que só ele vai trazer ao mercado, criar um canal com pouco capital, só fazer só parcerias com micro influenciadores. Existe formato, existe forma. Então, com pouco dinheiro ou quase nenhum, dá para criar um negócio que é o que vocês fizeram, né? Exato. E as pessoas acham que não, elas acham que dependem basicamente de ter muito dinheiro. Isso. Assim, o dinheiro, ele é uma ferramenta, assim como a criatividade é uma ferramenta, assim como a resiliência é uma ferramenta. E é uma ferramenta, a gente não pode ser hipócrita e dizer que ela é. Mas a principal ferramenta do empreendedor é a criatividade e a resiliência. A resiliência porque ele vai errar em várias situações, não tem como... A gente está contando aqui as coisas que a gente fez certo, mas para a gente chegar nesses certos, a gente pensou em vários... A gente teve que tentar vários caminhos até a gente conseguir encontrar o caminho certo. Tá. E a resiliência é para você voltar e tentar de novo, voltar e tentar de novo. E a criatividade é para você criar um novo caminho, porque não adianta também você voltar e tentar a mesma coisa. Se deu errado uma vez, desencana, tenta outra, né? Então a criatividade e a resiliência, elas são muito mais poderosas que até o dinheiro. Porque a criatividade e a resiliência, ela vai fazer o dinheiro se aproximar. Entendeu? Muito bom, ótimo. A gente diz que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas eu sei que no seu caso, por trás de uma grande mulher tem um grande homem, que é o seu sócio e o seu marido Diogo, só que eu conheço. Isso. Me fala como essa sociedade e essa parceria com um cara genial, só que eu conheço, faz com que a vida só seja ótima na vida pessoal e na profissional, que é o que o empreendedor só tem que fazer hoje, né? É muito bacana, assim, a gente, meu sócio, ele também era meu namorado, meu marido, e a gente é amigo, sabe? Então, a gente, né, quem me pergunta isso fala assim, mas é sempre maravilhoso. Não, a gente tem bastante discussões, assim como você tem com o seu sócio, assim como você tem com o seu esposo, mas você vai aprendendo a respeitar, admirar cada vez mais, e isso vai só fortalecendo a relação de vocês. O Diogo, ele trabalhava também num outro segmento, e quando ele viu que o negócio estava assim, ganhando uma grandiosidade, ele proativamente resolveu largar a carreira dele para me ajudar. E foi uma decisão super difícil para nós dois, porque a gente tinha uma renda garantida, e o empreendedorismo nunca é uma renda garantida, e a gente teve que arriscar mais uma vez e largar a carreira dele, que era uma carreira legal, uma carreira numa multinacional também. E aí ele veio fazer parte da equipe. Ele não tinha assim tanta experiência com esse tipo de negócio, mas ele rapidamente já ganhou e se destacou e foi cada vez crescendo junto com a empresa também. E ele é um homem que ele dá muita chance para mim, assim. Ele não é machista, então eu vejo muitas meninas assim, mas ele tem ciúmes porque não... O Diogo, ele é ótimo nisso, assim, ele confia totalmente em mim, ele toma as decisões comigo, então ele está preparado para, assim, ter uma mulher de fibra, assim, guerreira do lado dele, e eu acho que os dois só têm a ganhar. Eu acho que ele é um grande exemplo para alguns outros homens que às vezes têm medo do sucesso da mulher, sabe? E a gente vê que a gente está num momento de empoderamento e a gente tenta ganhar essa força, nós mulheres, mas a gente precisa também fazer com que os homens não tenham medo de ter mulheres guerreiras do lado, sabe? E a gente também tem que mostrar para eles que a gente, sendo grande, eles também são grandes com a gente, não é ninguém melhor que ninguém, sabe? Então, é uma construção de empoderamento que a gente está vivendo na sociedade que tem que ser feita dos dois lados, sabe? Tanto da mulher ganhar força, quanto dos maridos apoiarem as mulheres e entender que o casal cresce junto. Legal, eu sou fã de vocês só como empresários
empreendedores e como casal também. Parabéns, Caramba, tá? obrigada, muito obrigada. Eu sei que você está entrando aí em grandes varejos, né? Há poucos anos atrás, uma empresa como você não conseguiria entrar num varejo que tem mais de 50 lojas no Brasil afora. De que forma esses varejos estão encarando e gostando da inovação que você está apresentando e estão vivendo essa relação com eles? Então, a gente, quando a gente começou, desde o primeiro dia, as pessoas sempre perguntavam pra gente assim, mas vocês já estão e falavam o nome dos principais mercados, que no nosso caso de mercado pet, a Cobasa, a Pets, a Pet Love são os principais players do nosso mercado, né? E todo mundo sempre perguntava isso pra gente. E a gente sempre ficava assim, esperando o momento certo. Porque a gente precisava estar estruturado para conseguir atender, é um volume muito grande, é uma responsabilidade muito maior. Então, assim, às vezes, quando você começa uma empresa, você tem que cuidar para não dar um passo maior do que a perna no começo, assim. Então, hoje a gente consegue atender esses grandes... a gente está entrando esse ano, esse é o nosso business plan desse ano. A gente está entrando nas grandes redes, a gente já está em algumas e a gente está positivando em mais. É bem difícil porque é um volume muito grande, eles têm métricas diferentes, eles têm exigências muito maiores, eles precisam de processos muito mais bem definidos, não dá para ser de qualquer jeito, você tem que mandar exatamente o produto, e numa pequena empresa, isso parece muito fácil quando a gente fala, mas numa pequena empresa, quando você tem um time que está começando ainda, é difícil todo esse processo, essa metodologia, esses prazos, tudo muito bem respeitados. Então, é muito legal, a gente já está assim, positivado nas maiores redes, a gente está começando a exportar também, isso é muito legal pra gente, mas é uma coisa que a gente recomenda que as pessoas não dêem um passo maior que a perna. A gente esperou os nossos 3 anos, a gente cresceu, a gente se estruturou, e hoje a gente tem processos definidos que nos deixam fazer isso confortavelmente. E a gente também não queimar o nosso filme no mercado. Tá. Eu sei que um tempo atrás você teve uma exposição muito positiva na mídia, que foi a participação no programa Shark Tank Brasil. Fala um pouco pra gente de como foi essa participação e como isso lançou vocês só no mercado de uma forma que eu acho que até vocês não imaginavam. Exato, não imaginava mesmo. A gente participou, a gente... assim, ficou bem... assim, muitas pessoas vêm perguntar pra gente, como vocês decidiram se vão participar ou não? A gente ficou um pouco com medo, porque toda exposição, ela te dá um pouco de insegurança de como isso vai pra mídia, e naquele momento a gente ainda estava assim, a gente estava crescendo, e a gente ficou assim, ai meu Deus, será que isso vai ser legal? E a gente tomou a decisão de ir, foi ótimo. E apesar da gente não ter recebido o aporte no programa, a gente teve uma super exposição, o programa, assim, todos os empresários que estavam lá falaram super bem da gente, a gente manteve contato com eles depois, e isso nos abriu muitas portas, assim, então, às vezes também, isso é uma das coisas que a gente sempre fala para as pessoas que estão começando, que a gente conversa, que às vezes a gente não pode, assim, a gente nunca pode ter medo, na verdade. O medo é natural, faz parte, se tu não tem medo, você morreu, né, mas... você tem que encarar isso. Então a gente encarou e foi super positivo. A gente depois recebeu convite para vários outros programas, Domingo Espetacular, né? Vários programas, a gente apareceu pequenas empresas. Então tudo isso deu uma visibilidade que ajudou muito a gente também nas negociações, que ajudou muito a gente tanto com fornecedores, porque os fornecedores já conheciam a nossa marca, deu uma relevância de marca maior pra gente, deu uma relevância de autoridade pra gente. Então, assim, a gente já sabia que a gente estava fazendo o trabalho certo, mas ninguém conhecia o nosso trabalho. E a partir do momento que a gente se expôs na mídia, isso virou uma coisa mundial, assim. Então, mundial mesmo, porque até pessoas de fora do Brasil vieram falar com a gente, então, e a gente até acabou fechando coisas fora do Brasil. Então, não dá pra ter medo, sabe? Tem que encarar. Empreendedorismo não é para pessoas com medo. Tá. Se você pudesse elencar para a gente os itens mais importantes na história da Catch My Pet, para que a gente possa ajudar o empreendedor que está em casa só assistindo a gente. A que você atribui o sucesso de vocês e alguns só desses itens? Eu sempre atribuo a resiliência, porque, assim, no Brasil, agora que eu tenho contato com outros mercados, eu vejo como é difícil empreender no Brasil. É difícil de uma forma muito superior do que outros países, assim. E a gente vai... Então, existem muitas dificuldades. E quando a gente fala isso, a gente fala uma frase só, muitas dificuldades.
E aí eu deveria ficar, tipo, 5 minutos falando isso, muitas dificuldades, porque são muitas mesmo, assim. As pessoas precisam ter criatividade e ter superação mesmo, sabe? Vai ter momentos, todo mundo que está ouvindo aqui, que está pensando em empreender, vai ter um dia que você vai acordar e a pessoa vai falar assim, ó, ai, meu, eu quero desistir. Não tem um empreendedor que nunca falou isso, sabe? Só que você tem que respirar fundo, ir lá, arranjar outra forma, pensar, ter paciência, sabe? E ter resiliência, sabe? E criatividade e persuasão. E, tipo, a pessoa não pode desistir. Então, eu acho que o principal item é não desistir. A diferença entre a pessoa que fracassa e a pessoa que tem sucesso é a pessoa que fracassa, ela desistiu antes de ter sucesso, entendeu? Entendi. Então, na minha opinião, é isso, assim. Aqui no Brasil, pelo menos, que é onde que a gente tem uma grande experiência, é isso. Você tem que ir lá, você tem que... Não desiste, sabe? Não desiste. Acredite em você, acredite que uma hora... Tudo bem, agora as coisas podem não estar dando certo, mas uma hora vai dar certo. Só que também não fique fazendo sempre o mesmo erro, sabe? Dá uma mudada, varia os Aprenda com os outros, erros. aprenda com o mercado, aprenda com o seu cliente potencial. Veja o canal do Seabra, Isso. aprenda com os outros empreendedores. Você não precisa cometer todos os erros do mundo. Você pode ouvir o que as pessoas estão falando e cometer alguns erros só, não precisa ter todos, vai. Tá. Agnes, obrigado pelo papo de hoje, foi um prazer enorme te receber. Obrigada eu. Um abraço lá no meu amigo Diogo. Tá Obrigada. Bom? Gente, só recebi aqui hoje a Agnes Cristina, da Catch My Pet. Obrigado.